Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse maná diário da Igreja Batista Manaim, em Alphaville. Eu quero hoje falar uma palavra para vocês de guerra. Nós não temos, como brasileiro, experiência de guerra. Eu vivi num país em guerra. Morei no Iraque durante o ano entre 82 e 83, uma guerra com o Irã. Eu não vi nenhuma batalha, mas eu experimentei o clima de uma guerra num país que, naquela guerra, durante todo aquele ano que começou a guerra em 79, e durante todo aquele período morreu muita gente, mais de 1 milhão de pessoas. Então eu via os efeitos da guerra durante o país. Enquanto a gente estava construindo lá, tinha os efeitos da guerra. E eu estou comparando isso porque nós estamos vivendo tempos de guerra, uma guerra um pouco mais invisível, mas que o mundo todo está enfrentando esse espírito maligno provocado por essa pandemia. E eu escolhi esse trecho do 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que Paulo diz assim: porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Essa é uma afirmação de Paulo para aqueles que são crentes em Cristo Jesus. A nossa natureza carnal reage num tempo de guerra com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós temos de habilidade, de inteligência, de estratégia. Mas Paulo está nos dando uma dica muito importante, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, o exército, a milícia é essa campanha militar. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir 3 coisas: fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É impressionante que em 3 versículos Paulo nos ensina como nós enfrentamos uma guerra espiritual como essa que nós estamos vivendo. As nossas guerras, elas podem ser internas e podem ser externas, mas as duas posições, internas e externas, têm que ser atacadas da mesma forma, porque o poder de Deus consegue destruir 3 coisas que ele falou aqui, que na verdade comandam as guerras. Primeiro, a fortaleza é um lugar seguro, um lugar que você se refugia. E quando está dentro da nossa mente, as nossas fortalezas, elas fazem parte do nosso corpo, do nosso intelecto, da nossa alma. Sofisma, definição de sofisma lá num dicionário que você vai procurar, é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Ou seja, sofisma é uma mentira ou meia-verdade. O pai da mentira é Satanás. Então, aqui Paulo está mostrando claramente que quando você deixa de analisar as coisas na sua carne e vai pelo Espírito, você destrói aquilo que aparentemente é verdade. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual que não precisa ser muito espiritual, muito cheio do Espírito para compreender que tudo isso que nós estamos passando é uma guerra espiritual, em primeiro lugar. O diabo tem usado a mídia, tem usado os políticos, tem usado as pessoas, tem usado a mídia social, tem usado tudo isso para trazer para a humanidade inteira pânico. E do nosso lado, como crentes, temos que olhar isso como um aviso que Deus está dando na preparação da volta dele. E finalmente, ele fala de altivez, que é um comportamento que denota arrogância. Isso está na nossa alma. Sabe, irmãos, eu, como um homem mais experimentado, para não dizer mais velho, eu tenho visto muito isso ao longo da minha vida e mormente agora nesse final dos tempos, que essas 3 coisas que Paulo alerta, fortalezas externas e internas,
Nós temos que destruir essas fortalezas, essas coisas que se levantam contra nós, na nossa mente e até mesmo fisicamente. Destruir sofismas que são coisas que, lógicas, aparentemente lógicas. Irmãos, esta situação da pandemia mostra claramente, nesses 4 anos e meio, o que houve de tentativa satânica de fazer coisas que depois, ao longo do tempo, foram mostrando que elas são ineficazes para combater isso. É um sofisma, é meia verdade, é aquilo que é lógico, aparentemente lógico, mas na realidade é uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E finalmente a altivez, que é o comportamento que denota arrogância. Muitas pessoas estão arrogantes, e isso faz parte do final dos tempos também. O livro de Timóteo, Paulo fala, prevendo no final dos tempos esses tempos trabalhosos. E uma das características dessas pessoas que seriam arrogantes, jactanciosos. Então eu quero desafiar a você hoje, refletir durante o dia, quando você estiver passando por situações semelhantes a essas 3 situações, de um sofisma, de uma altivez de alguém ou de alguma situação, e mesmo de fortaleza que se constrói dentro de você. Não tenha medo, irmãos, porque o medo impede a fé em Cristo Jesus. Vou orar com você para que Deus tire isso de você no dia de hoje. Senhor amado, que nós possamos no dia de hoje lembrar dessa palavra, Pai, e saber que o poder disponível dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus, esse poder de Deus é aquele que destrói completamente as obras de Satanás. Jesus falou ali no livro de 1 João, diz que Jesus veio para destruir, para desfazer as obras de Satanás. Portanto, que nós, quando depararmos durante o dia de hoje em situações semelhantes a essa, que nós possamos lembrar não somente dessa palavra, mas lembrar dessa passagem que João fala lá em 1 João, que Jesus veio para desfazer, destruir toda a obra de Satanás. Satanás, você não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que o dia de hoje seja uma grande bênção na sua vida, para a honra e para a glória dele. Muito bom dia, tenha um muito bom dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.